Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta casa. Vamos então dar continuidade aos assuntos, né? Uma reflexão, como a própria Mazé disse, uma reflexão sobre os temas do Evangelho. E eu sempre lembro que o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma mudança do Evangelho. Kardec não substituiu o Evangelho de Jesus pelo Evangelho do Espiritismo, mas sim esclarecer alguns pontos que não ficaram claros, não é isso? E também que foram esquecidos. Esse é o objetivo da doutrina dos Espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi uma publicação após o Livro dos Espíritos, não é isso? Que foi em 1857. Essa publicação é 1864, onde nós temos diversos capítulos que foram ordenados segundo a orientação dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele é muito extenso, tá? Então não dá para você falar apenas numa sessão. Então a gente vai dividir, né? Vamos reparar, olha, quantos temas que temos, olha, né? Então hoje nós vamos ver justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E aí continua, né? Instruções dos Espíritos, como é grande. Então nós vamos dividir. Hoje nós vamos falar o que está em amarelo, tá bem? E mais para frente nós vamos tratar desses outros assuntos. Então é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bem? Então, iniciando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciadas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Isso está em Mateus, não é? Então, a princípio, dá a ideia que para a gente alcançar o céu, a gente tem que sofrer, não é? Então, como se bem-aventurados aqueles que têm fome, que foram injustiçados, não é? Que sofrem perseguição, mas na realidade nós vamos ver que não é bem isso, não é? Profundamente seria que eu passe por todas essas coisas, por todas essas vicissitudes, mas que eu tenha força e possa resistir, né, às injustiças, às perseguições, sempre com serenidade, que é muito difícil, tá? E o reino dos céus é para eles, quer dizer, a espiritualidade, uma condição melhor nossa, vai depender da nossa, como a gente encara todas essas vicissitudes da vida, todos os problemas que encaramos, não é? Como a gente trata disso. Nós somos resignados, nós reclamamos muito, nós blasfemamos muito, achamos que Deus não nos acode, que nós somos abandonados, não é? Então, nós vamos reparar que temos que ser resilientes com os sofrimentos que temos, tá certo? E continuam. Na justiça das aflições. Então a gente começa a ver no mundo por que uns sofrem mais que outros na vida. Porque alguns parece que tudo é difícil, né? Tem pessoas que têm dificuldade para tudo, nada dá certo. E para outros as portas se abrem. A gente vê muitas vezes pessoas que são boas, que estão sofrendo muito, e pessoas que são más, que prosperam. Então a gente acha que isso é muito injusto, né? Por que Deus dá tanto sofrimento para pessoas boas? É aquelas pessoas que a gente percebe que já sabe que cometeram delitos, mas que estão muito bem na vida, não é? Será que justiça é essa, não é? Se aceitamos Deus, que é soberanamente justo, bom e misericordioso, Ele não vai cometer injustiça. Não é isso? Nós, encarnados, que somos pais, que somos mães, a gente não quer diferença entre nossos filhos. Nós não escolhemos um filho em detrimento ao outro, não é? Aliás, aqueles que têm mais dificuldades, muitas vezes nós damos mais atenção, não é? O outro parece que consegue se virar sozinho. Então Deus não é realmente responsável por isso. Ele não impõe a gente sofrimento, não é? Não tem nada disso. Então, ele não pode agir com parcialidade, escolher, esses vão sofrer, esses não vão sofrer, né? Deus jamais faria isso. Temos que analisar por quê, não é? As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. É só pensar, né? Se estamos realmente passando por
Grandes problemas têm um motivo. São consequências de quê? Né? Então é preciso pensar bem nessa frase. Deus não nos impõe sofrimento, as adversidades, as doenças, as misérias, são consequências de nossos atos, da nossa condição espiritual. Em mundos mais avançados que o nosso, não tem mais doenças, não tem violência, não tem guerra, porque a guerra é uma barbárie, que nós estamos vendo agora, atualmente, no nosso mundo. Né? Nos mundos mais felizes, existe só a fraternidade. Ninguém quer tomar o lugar do outro, ninguém quer sobrepujar o outro. A luta é sempre interna, eu procuro me melhorar. Né? Como diz a lição de hoje, a evolução, a melhora, é isso que a gente deve buscar. E não ficar, né, vendo se eu tenho mais ou menos que o meu vizinho. Tá certo? Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Então vamos colocar na nossa vida agora atual aqui. Tá? Quantas pessoas sofrem por não serem previdentes? Né? Por falta de ordem, por falta de disciplina, não organizam a sua vida, não planejam corretamente os seus projetos e depois dão errado aquelas coisas. É incúria, é falta de previdência, né? de prudência. Quantas enfermidades por nossos excessos na alimentação e na bebida. Né? Quantas doenças provocadas por excesso de álcool. O problema não é a pessoa tomar um vinho, nada disso. O problema é o excesso que a pessoa faz disso, no comer e no beber. E aí tem consequências. Não é? Quantos objetivos não são alcançados por falta de perseverança, por falta de organização, por dedicação. A pessoa planeja uma coisa na vida, eu quero fazer tal coisa, né? Eu quero construir uma casa dos meus sonhos. Então ele planeja aquilo, só que a ação não corresponde ao seu desejo, não há um empenho, não há uma dedicação. Tá certo? Então as coisas não acontecem. É culpa de Deus? Não é culpa de Deus, não é? Quantas uniões de casamentos são infelizes, né? Porque não existia amor, e sim às vezes interesse e por vaidades. Vou casar com aquela menina porque ela é bonita, não é? Como é que é isso? Quer dizer, a coisa não tem profundidade, isso se rompe com facilidade. Tudo isso não é culpa de Deus, tá certo? Quantos pais infelizes por seus filhos, porque não souberam combater neles, não é? As más tendências no início. Hoje estão dando realmente muito desgosto aos pais, mas porque muitas vezes os próprios pais deram tudo o que ele queria, tudo que ele pedia. Ele achou tudo fácil. Né? Antes de nascer já tinha um quarto cheio de brinquedos. E não vai aqui nenhuma crítica às pessoas que deixam brinquedos para os seus filhos. O comentário será que ele vai dar valor às coisas se vem tudo de mão beijada? Será que não precisa ter um sacrifício pessoal para poder adquirir as coisas? Aí ele vai dar valor às coisas? Então, as má tendências que nossos filhos têm, como ele tem boas tendências. Tem crianças que têm facilidade para as artes, para a mecânica, para muita coisa. Incentivar, né, essas tendências e ir tolhendo aquelas coisas que a gente percebe que a criança está, né, muito egoísta. É natural na criança pequena o egocentrismo, mas depois isso vai parando. Né? Mas se a criança continua desse jeito, você tem que ir tolhendo. A criança começa a mentir muito, exagerado, você começa a perceber e vai tolhendo, porque futuramente isso pode te dar muito desgosto aos pais. Né? É uma questão de educação, não é isso? Então, essas tantas e outras diversidades, a diversidade que nós temos, são frutos de nossas ações e são consequências. Tudo nessa vida, né? Então precisamos reconhecer que essas aflições nós a provocamos. Não podemos sim, né, achar que não temos sorte, falta de sorte, não é? E a culpa da providência.
tá certo? Então, isso são causas das nossas aflições atuais. Causas anteriores das aflições, mas se há males das quais o homem é a causa primeira nessa vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tem casos de sofrimento que a pessoa ela foi previdente, ela foi organizada, não é? Ela construiu ali o seu bem-estar material, conseguiu fazer um pé de meia muito bom, de repente tem um revés na economia, ela perde tudo. Fica, né, amíngua, como se diz. Crianças que falecem em tenra idade. Como é que é isso? Ou crianças que já nascem com maus congênitos, já nascem com problemas físicos, mentais desde criança. Então, não é falta de cuidado, nada disso. E nós vamos ver que isso está o quê? Ligado às vidas passadas nossas. Nossa existência atual, mas nós temos um acúmulo de experiências de diversas vidas. Tem crianças que, como o exemplo de Mozart, aos 4 anos já fazia música, né? E tem outros que nascem com grandes limitações, tá certo? Então vamos analisar. Eu procuro exemplificar bem assim a nossa vida. Você imagina um livro, que tem uma história num livro, aí você pega uma página daquele livro e lê aquela história. Aí você lê ali, na história. Era um jovem, né, de 22 anos que era paraplégico. É. Conta aquela história. Aí você fala, nossa, né, que sofrimento. Aí você, só por aquilo, você não sabe por que ele está naquela condição. Aí você pega a história anterior, né, as páginas anteriores, você vai ver como é que ele chegou nessa consequência. O que aconteceu com ele? Ele estava com um grupo de amigos, né, todos embriagados, né, em cima de uma ponte e resolveram pular no rio. Né? E um deles pulou de mau jeito e deu esse problema e ficou na cadeira de rodas. Existe uma consequência ali. Se você pegar por aquela folha só, você não sabe por quê. Então vamos imaginar que essa folha, meus irmãos, é essa encarnação nossa. É essa encarnação. Aqui nós temos muitas mazelas, muitos débitos que nós ainda não, mas nós temos as causas anteriores, tá certo? Agora esse livro nosso para frente, ele está em branco. A página que está sendo feita é essa dessa existência. As existências anteriores já foram feitas, nós não podemos voltar atrás, mas nós podemos modificar agora para poder alterar o nosso futuro. Certo? Então as páginas futuras estão em branco ainda. Nós que estamos fazendo nessa vida e nas vidas posteriores que teremos. Certo? Então, resumindo, nós temos aflições nessa vida que são provocadas pela nossa imprudência, né? Por nossa falta de planejamento, certo? Por nossa desorganização, por nossa disciplina. E nós temos casos de sofrimentos aqui nessa vida que nós já vimos como se fosse por fatalidade, que são realmente doenças graves, às vezes da criança já nasce cega e surda. Não é? Então, se for analisar friamente, você não acredita em Deus. Não é? Mas que Deus é esse? Olha só essa criancinha, como é que ela nasceu assim? Aí vamos ver as vidas passadas. Bem, e para dar um exemplo com relação à vida passada, todos vocês conhecem, porque é um escritor português, né, o Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira, conta a história do Camilo. E ele, por que ele suicidou na vida aqui? Porque ele não conseguia escrever mais, ele ficou cego. Né? Então não conseguia um escritor ficar cego, é um músico ficar surdo. Não é? Então ele tentou se curar e não conseguiu, e depois ele cometeu o suicídio. Na obra Memórias de um Suicida vai contar por que ele ficou cego. Eu não vou contar para vocês, tá? Vou ter que ler a obra, né? Então ele é lembrado, é feito para ele uma lembrança de encarnação anterior, que ele foi um padre lá da Inquisição, tá certo? E tem a consequência, por que da cegueira. Tá? Então, tudo tem consequência. Não existe injustiçado, tá? Perante as leis divinas. Tá certo? É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam.
é o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Então a doença, a gente quer se livrar de doença, é natural. A gente não quer ficar doente, a gente não quer não ter uma doença, a pessoa ficar numa cama doente. Mas essa doença, muitas vezes, meus irmãos, ela vem, realmente, como ele diz aí, olha, é o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que a gente esteja com uma dor muito forte, uma dor de cabeça terrível. Aí chega alguém e fala, tem esse remédio aqui, você toma uma colher, só que é muito amargo. A gente não encara? A gente encara, porque você acha que vai ficar bom, você toma aquele remédio amargo. Aí, né, passa a dor de cabeça. Então é um remédio amargo, muitas vezes, para a gente possa, né, se livrar dessas dores, tá certo? Então, o sofrimento é sim, por causa de débitos que nós temos que, né, e esses débitos estão muitas vezes na nossa família mesmo, né? Com os nossos parentes difíceis, esposa com esposo, pais com filhos, irmãos. Nós temos que nos acertar, esse é o objetivo, né? Nós temos que nos acertar e viver em harmonia, fazer o possível para isso, tá bem? Esquecimento do passado é outra coisa. Muita gente fala assim, eu não acredito no negócio de espiritismo, porque a gente diz que a gente esquece o passado, né? Como é que eu vou pagar uma coisa que eu não lembro? Eu já ouvi isso de pessoas falar. Como é que eu vou pagar uma dívida que eu não sei qual dívida que é? É como se alguém me desse um boleto agora para pagar que eu não sei que dívida que eu fiz. As pessoas não percebem que o esquecimento do passado é uma bênção. Tá? O que eles falam? É em vão que se objeta ao esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Vamos supor que eu, sou um filho, tenho um pai, e eu lembro da minha encarnação passada que meu pai é um grande inimigo meu. Como é que eu ia conviver com ele? Se uma mãe que amamenta um filho, se ela lembrasse daquela criancinha, foi um assassino dela, ela foi assassinada por ele. Será que ela iria cuidar dessa criança com carinho, se ela não lembrasse? Então é uma bênção a gente poder esquecer momentaneamente, como o próprio Camilo não sabia disso, lá no plano espiritual que ele foi saber. Por que ele ficou cego? Tá bem? Então, nessa existência, nós temos sim os nossos desafetos, antigos às vezes na nossa família, só que a gente não lembra. Então, por mais que uma mãe tenha um filho, que foi um inimigo do passado, o amor que eles vão ter, o amor que a mãe vai devotar, que o filho vai ter pela mãe, quando eles voltarem para o plano espiritual, aquilo vai ser dirimido. Aquele ódio, ele vai desmanchando, porque houve uma convivência de amor. Então, é importante sim esquecer o passado. Tá? E é comum crianças, antes dos 7 anos, lembrar da encarnação passada. Tem centenas de casos no mundo. Criança com 3, 4 anos fala, olha, eu fui um policial que morri naquela loja. Eu fui lá, um assaltante deu um tiro no meu coração e morri. Ele conta. Aí vão analisar o caso, eu já tenho um monte de casos. Eu fui um piloto que eu morri na Segunda Guerra Mundial. O meu avião foi abatido. Ele conta com detalhes, qual que era o avião, qual que era o lugar. E aí vão fazer levantamento, realmente aconteceu. Então, por quê? Porque até os 7 anos, nós não completamos, segundo o Emmanuel, segundo o André Luiz, a gente não completou a nossa encarnação ainda. Então, uma criança de 2, 3 anos lembra ainda da encarnação passada, lembra da vida espiritual ainda. E depois dos 7 anos já fica mais difícil lembrar de encarnação passada. Tá bem? Então, isso ocorre, tá? Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Porque, meus irmãos, a gente, quando adquire um certo livre-arbítrio, o espírito adquire um certo livre-arbítrio, ele planeja a sua reencarnação. O nosso protetor espiritual, que todo mundo tem um, ou anjo da guarda, como dizem os católicos, é o mesmo protetor, é o mesmo Espírito que cuida de nós. Antes da gente nascer, acompanha a gente na vida, e na hora da nossa passagem para o outro lado, ele acompanha também. Então a gente planeja a nossa vida.
E nós temos um débito do passado muito sério. E a gente planejou, nós acompanhamos o planejamento, que a gente vamos perder um braço nessa existência, num acidente. Tá certo? A pessoa sofreu, foi amputada. Como é que ela encara isso? Por isso que ele diz, resignação. A pessoa vai ficar reclamando sempre que ele é diferente dos outros, né? Por que ele é assim, não consegue fazer nada, porque está sem um braço, etc, etc, etc. Passa a vida inteira reclamando. E tem outros que não. Tem outros que não têm braço, nenhum dos braços. Pintam com os pés, nos pincéis com os pés. Levam a vida. Isso é resignação. Ele vai cumprir realmente, né, com galhardia o que ele veio para fazer. Então o nosso plano é esse. Tá? Nós temos essas nossas mazelas ainda de muito tempo atrás. E muitas coisas boas também fizemos, não é só coisa ruim. Tá? Então não existe nada que a gente fez de bom que não volte para nós. Sempre. Né? É a lei da ação e da reação. Sempre vai voltar o que a gente fez de bom e também coisas que nós não fizemos equivocadas. Tá certo? Outro item que tem nesse capítulo de hoje, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Nós sabemos que o suicídio é uma coisa muito séria, né? Não só em Portugal, como em diversas partes do mundo. Né? Por que tantas pessoas suicidam? Né? Então, a maioria dos casos de loucura, pode-se dizer, são devido aos efeitos produzidos pela vicissitude da vida. A pessoa encara tantos problemas que ela não suporta. Né? Ela entra, como se diz na gíria, tem parafuso, né? Ela fica perturbada demais, né? E tem grande desequilíbrio emocional e age de maneira totalmente, às vezes, irresponsável, fala as coisas que não deveria, toma atitudes impensadas, porque ela está desequilibrada emocionalmente, tá bem? Há também atitudes provenientes de doenças, sim, de doenças mentais e ainda casos de obsessão espiritual. Então, repara que são muitos os casos que pode deixar uma pessoa desequilibrada mentalmente, tá certo? Não vou aqui discutir o tipo de transtorno mental, porque não é, lógico, a minha área de especialidade, né? Contudo, pode-se dizer que se não for uma doença nem a obsessão, nós temos que encarar os reveses da vida da melhor maneira possível, com calma, com serenidade, com lucidez. E é nesse momento que a gente pode recorrer a um elemento muito importante. Que é a prece. É essa hora que a gente vai, né? Está passando por um problema muito sério, primeiro, serenar o pensamento, fazer uma prece sincera ao anjo de guarda, a Jesus, ou um santo que você admira, não importa, porque são todos espíritos iluminados. Peça lucidez, peça força, capacidade de resolução dos problemas com as suas próprias forças, porque à medida que a gente consegue vencer os problemas, a gente se torna mais forte, nos tornamos mais fortes, mais resilientes para os próximos que virão. Porque esse é um planeta para isso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Já estivemos em situações piores. Já estivemos no mundo primitivo, né? Aquela vida nas cavernas. Não tinha nenhum conforto que a gente tem hoje. Não existia lei, não existia amor. É só instinto. Hoje nós temos sentimentos, temos emoção, estamos numa condição melhor. E o nosso planeta está passando para um mundo de regeneração, uma condição melhor. Quando Jesus disse, os brandos e pacíficos herdarão a terra, que terra é essa? Uma terra melhor. A gente analisa, será que eu sou brando e pacífico para merecer a terra de um mundo regenerador? Será que existe no meu coração ainda revolta, egoísmo, ódio, rancor? Não combina com o mundo regenerador, não é? Sobre o suicídio.
A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Uma pessoa passa por sofrimento muito grande, ou amoroso, né, ou emocional, ou material, só que ele não acredita em nada, ele acha que depois que morreu acabou. Então, vem na cabeça dele uma ideia: se não existe nada depois da morte, eu vou antecipar a minha morte. Vou me livrar. Porque, na realidade, eu já entrevistei uma vez num trabalho uma pessoa que tinha tentado o suicídio. E ela disse assim: eu não queria morrer, eu queria me livrar do sofrimento. Entendeu? Não procurou amor, queria se livrar do sofrimento. Então, repare, se uma pessoa não tem perspectiva de vida após a morte, ela muitas vezes pode pensar nisso, né? Eu já encerro aqui. Tá? Seria uma maneira lógica, dentro da lógica dela, de acabar com o sofrimento. Mas aí o que acontece? A literatura espírita mostra muito claramente que não é bem assim, né? Que a nossa vida continua do outro lado. E essa consequência, né, de um ato de suicídio vai nos acarretar problemas graves ainda na própria vida espiritual e na próxima encarnação. Tá certo? Então a gente tem a facilidade de ter a doutrina espírita para a gente poder ler sobre o assunto. Tem grandes obras sobre isso na internet, né? Quer dizer, tem facilidade para a gente ler sobre a vida após a morte. A própria obra de André Luiz, Nosso Lar, No Mundo Maior, todos são obras que falam da vida espiritual de maneira clara, para a gente entender que a vida continua. Ninguém vira santo ou demônio depois que morre. Nós continuamos do mesmo jeito, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos afetos, com os nossos conhecimentos. Nós continuamos do outro lado da mesma maneira. Vamos continuar o nosso desenvolvimento. Tá? Então, se a pessoa tem, né, uma ideia que a vida continua, ela vai pensar um pouco. Né? Por que eu vou encerrar minha vida agora, num ato desse? Se eu vou continuar do outro lado, e vai ter consequências disso. Mas a gente não é preparado para isso de um modo geral. A gente é preparado para a vida, a gente não é preparado para a morte. Tem que conhecer o que é a morte. Não tratar a morte como algo, é uma derrota, não. É um elemento natural. Nós vemos isso aí diariamente. Os animais, as plantas, nascem, crescem e morrem. Como vem o dia, vem a noite. Não é isso? São coisas da natureza, são coisas das leis divinas, que não vão mudar porque nós não queremos. Tem gente que fala assim: eu não quero encarnar de novo, eu não quero encarnação. Não adianta a gente espernear, né? É como se eu falar: eu não quero que o dia amanheça. O dia vai amanhecer, quer a gente queira ou não, né? São coisas naturais. Então, vai chegar um dia que a encarnação vai ser uma lei biológica. Não vai estar ligada à religião, né? É uma lei natural, tá certo? Porque nós vamos perceber quanta coisa nós temos que aprender, e uma vida só é muito pouco, uma existência só. Né? É por isso que a gente vê o gênio como um Mozart. Né? Por quê? Porque ele já era músico há muito tempo, ele nasceu já com aquela condição e continuou desenvolvendo. Esse é realmente uma prova, né? Se ele nascesse com a alma dele, do jeito que ele foi criado na hora do corpo físico, como é que ele tem uma condição dessa? Onde que ele adquiriu essa capacidade? É isso? Porque já tinha essa capacidade anteriormente e veio continuar a sua existência, não é isso? Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. É esse o objetivo. É pensar, sim, como que eu posso aproveitar essa vida que nós temos aqui. Né? Nós temos hoje aí, por volta de 7 bilhões de pessoas, né? Partindo para 8 bilhões. O mundo espiritual tem 3 vezes mais. Nós teremos lá 21 bilhões de almas no plano espiritual, querendo encarnar, muitas delas. Então foi dado para a gente essa oportunidade de estarmos aqui. Né? Nós temos que aproveitar esse momento de estar aqui, aproveitar ao máximo, aprender nessa escola bendita que é o planeta Terra. Não é? Os espíritos
tem a chance, né, da oportunidade, porque é uma condição do que eu não consegui fazer, eu posso retornar. Vou dar um exemplo, o trabalhador rural, ele está ali, né, estou preparando a terra, né, vou começar o plantio, de repente ele começa a jogar a semente, aí começa a escurecer, ele fala, opa, não dá mais para agora para continuar, né? Eu vou parar aqui, amanhã eu volto para continuar, né, colocando as sementes que eu estava fazendo. Ele volta no outro dia, continua no trabalho dele, depois vai florescer. Imagine que o nosso trabalho também é assim, na nossa evolução espiritual. Nessa existência é como se, né, do lavrador escureceu, opa, né, eu desencarno, volto novamente e vou continuar. É isso? Com a minha semeadura. E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantamos o que a gente quiser, é isso? Tem gente que planta espinho e quer receber uva, não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que realmente, se a gente gosta de ser bem tratado, se a gente gosta de receber carinho, se a gente gosta de receber compreensão, se a gente gosta que as pessoas atendam a gente tem que fazer a mesma coisa para ter isso, senão fica difícil, né? Eu não posso exigir do mundo aquilo que eu não posso dar. Eu tenho que dar carinho, eu tenho que dar atenção, é isso? Eu tenho que dar afeto para poder também receber esse afeto. Tá? Então, meus irmãos, que a gente possa sim, né, aproveitar essa nossa vida encerrando, né, com as nossas dificuldades que temos, com as nossas mazelas, mas também com as nossas virtudes, que todos têm coisas boas. E tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Os males que temos são passageiros. Todos são passageiros. As virtudes que conseguimos, os bons hábitos que conseguimos, são para sempre. Vou repetir, as nossas mazelas, os nossos maus hábitos, com o nosso esforço, são passageiros. Mas aquilo que conquistamos de bem é para sempre. Sempre vai estar conosco. Vai ser o nosso cartão de visita onde quer que a gente esteja, tá certo? Então, agradeço a presença de vocês, muito obrigado.